Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mid Health. Aqui vocês já sabem, vocês vão sempre estar bem informados sobre tudo que acontece de novidade no mercado de publicidade, mídia, de propaganda, inovação, no segmento Health, no segmento Pharma. E hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, que vem fazendo um trabalho fantástico no segmento de saúde. O nome dela é Marcela Bianchim. Ela é fundadora e CEO da Vogel Health, uma agência de publicidade especializada em healthcare e uma das principais especialistas em comunicação para a área de saúde no Brasil. Vejam só. Formada em publicidade e propaganda, antes de fundar a Vogel em 2007, liderou projetos multinacionais como a Caterpillar. Com o propósito de criar uma jornada de comunicação criativa para os seus parceiros, ela atua estrategicamente com campanhas de lançamento de produtos de marcas de indústrias farmacêuticas, a exemplo da Libs, Axê, EMS e Abbott. Marcela, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Se apresenta um pouquinho aí para a nossa audiência. Claro, muito obrigado pelo convite, primeiramente. Um projeto incrível, o que você está colocando aí no mercado, não tenho dúvidas que já é sucesso, tá bom? Obrigado. Bom, só me apresentando um pouquinho para o pessoal, meu nome é Marcela Bianchim, como você disse, sou fundadora e CEO da Vogel, atualmente atuo na área de healthcare. Nós atendemos as grandes potências brasileiras e internacionais no mercado da indústria farmacêutica, né? Como Abbott, etc. Nós temos contatos com outras frentes também, como o Caterpillar, que já trabalhei, e assim a gente consegue fazer um mix de comunicação, né? Recente eu escrevi esse livro, depois a gente pode falar um pouquinho. Vamos falar sim. Na verdade não é meu livro, eu sou uma coautora, né? São 12 coautores, que é Empreenda com Propósito. Então é um assunto que eu adoro falar, sou empreendedora desde os meus 21 anos, Perfeito. Amo empreender. Na verdade, acho que desde os 15 anos eu já ajudava meu pai na indústria que ele tinha, que era uma fábrica de sorvetes. Então ali eu sempre fiz a marca, então sempre adorei muito isso. Então aqui é um pouquinho sobre a minha história de empreendedora, até para ajudar a inspirar outras pessoas a terem a coragem e colocar em prática, né? Que a vida é só ação, na verdade. Quando a gente coloca em ação, a gente consegue chegar. Perfeito. E você vem de uma veia de criatividade muito forte, né? Você foi criativa, começou sua carreira nesse mundo de agência de publicidade na parte de criação, é isso? Fala um pouquinho pra gente. Na verdade, totalmente o oposto, né? Eu sou totalmente criativa, amo criatividade. Em tudo que eu vou fazer, eu coloco algo diferente, Perfeito. né? E assim, sempre almejei chegar na criação, mas sempre foi ao contrário. Como eu falo, na minha vida, nunca foi muito fácil. Sempre teve desafios e ainda tem. Mas eu amo desafios, né? Claro. Então, assim, o que acontece? Eu já trabalhei, como eu falo, gabaritei, acho que todos os departamentos de uma agência de publicidade. Então, sempre olhavam para mim e falavam, poxa, você é um bom atendimento. Trabalhei com atendimento, trabalhei em mídia, trabalhei em produção, trabalhei em planejamento. E eu nunca conseguia trabalhar na criação, que era o meu sonho, minha vontade. Até que um dia eu passei num concurso na Caterpillar, passei nesse estágio, era para comunicação externa e interna, fazia as duas frentes. E ali era uma baita de uma empresa, uma baita de uma empresa, amava trabalhar ali. Só que eu fui chamada para trabalhar onde? Numa agência onde era parte de quê? Criação, que era o meu sonho. Então eu deixei de ganhar um bom dinheiro, que a Caterpillar pagava na época, para ganhar bem menos. Então assim, foi um passo que eu dei para trás, mas que isso rendeu muitos outros passos para o meu futuro. Perfeito. Então, é justamente isso, foi ao contrário. Então, o desafio, ele tá na minha veia, então eu gosto muito disso. Então, sempre muitas barreiras a gente enfrenta. E assim, depois que eu consegui entrar na parte de criação, que eu peguei a última bagagem que me faltava dentro de uma agência, comecei a trabalhar muito nova, desde os 17 anos, que foi quando eu fiz faculdade. Eu entrei com 17, né? Qual foi a faculdade? Fiz publicidade e propaganda. Porém, eu fiz um pouquinho de rádio e TV. Legal. Né? E depois eu acabei migrando totalmente para publicidade. Então era algo que eu sempre amei. Desde pequena eu via marcas assim na rua, eu batia o olho, eu gostava. Então isso estava muito em mim, né? E aí quando tudo isso foi acontecendo, que eu via que eu já estava num nível, eu tenho experiência em todas as áreas. E agora? Surgiu a oportunidade de eu ter quem? A KMC, na época. Era o nome da antiga Vogel. Onde era composto por mais 2 sócios. Perfeito. Né? E ali, esses sócios acho que ficaram meses. Isso foi que ano? 2007. 2007. A gente abriu a KMC. E os sócios, na época, acho que ficaram meses ou vamos colocar um ano aí, né?
E aí foi quando eles saíram que eu falei, poxa, peraí, eu preciso ser diferente, eu preciso mudar isso. Então, eu sou nascida e moro em Americana, que é interior de São Paulo, né? Então, ali, eu chegava nos clientes e ali todo mundo era marqueteiro, né? Caramba, todo mundo entende de marketing, pra que eu estudei? Eu comecei a ficar brava, assim como a gente, todo mundo é um pouco de médico, né? Todo mundo sabe um pouquinho do que tomar. Eu falei, poxa, aqui não é pra mim, porque eu não vou ser valorizada. Foi onde eu comecei a buscar. Então, eu fui para uma pós-graduação, MBA em Marketing, e lá foi a mudança da minha vida. Eu encontrei um amigo da faculdade, que ele era propagandista na época do Libes, que é o meu cliente até hoje. Cliente que eu amo, adoro de paixão, é uma conexão muito grande. E ele falou, olha, eu tô concorrendo a uma vaga lá de gerente de produtos, e por que você não mexe nesse mercado? Você sempre boa, criativa, a gente tá precisando disso na indústria, porque é sempre mais o mesmo. É uma lâmina, é isso, é aquilo, precisa de algo diferente. Perfeito. Interessante, mas e agora? Como que eu vou, né? Eu tinha 21 anos, tinha cara de bem mais nova. Então, eu lembro que eu me aprontei na época, coloquei um blazer, fiquei com a aparência mais velha e fui, né? E nessa reunião, eu apresentei acho que para uns 7, 8 pessoas, né? E eu lembro que tinha um moço que ele entrou, inclusive ele é meu amigo hoje, tá? Depois ele vai assistir, ele tá no meu livro também. Tem vários clientes que estão aqui no meu livro, que é bem legal eles dando depoimentos. E ele entrou, assim, fugindo de um fornecedor, e ele falou, Marcela, vou assistir aqui que eu tô fugindo de um fornecedor. Eu olhei e falei, caramba, tá fugindo, né? Eu fiquei meia mal, pô, menosprezou, né? E aí, ele, de hora que terminou, ele virou e falou assim, Marcela, você tem capacidade em me atender em marketing direto? Eu falei, capacidade? Ele, capacidade. Eu falei, paga pra ver, senão eu devolvo o seu dinheiro. E eu nunca tinha tido contato. E foi aí que foi onde eu dei o primeiro passo dentro do Health. Perfeito. Eram 2.000 médicos de mailing espalhados pelo Brasil, na parte de cardiologia e gastro era, tá? Perfeito. Era de gastro, era de um Movinor Movilax, que era um produto para fibras, né? Tá. Para não ter a constipação, desculpa. E ali foi onde a gente conseguiu contratar todas as empresas de logística, entregar o medicamento, kits diferenciados, porque a propaganda era só naquela caixa. Perfeito. Então, as amostras, tudo, né? Tinha amostra, mas não era uma amostra e um folheto. Aí que tá a diferença, Marcela, na criação, o jeito criativo de ser. A gente sempre levava algo diferente. Eu gosto de causar um impacto para a pessoa lembrar daquele material, por mais simples que seja, mais diferente, e ele vai gravar a marca. Legal. Isso eu faço desde 2010 até hoje. Eu não mudei a receita do bolo, mas claro, sempre com inovações, acompanhando o mercado. E isso gera um impacto tremendo. Eu fiz recente alguns cursos de coach. E eu vi que tudo isso que eu fazia hoje, as pessoas chamam nada mais do que inteligência emocional misturado com gerar experiências. Legal. Então, isso foi uma receita que eu trago desde antes da minha essência. Hoje eu vejo que tem estudos em cima. E isso dá muito certo, porque o médico dentro do consultório, ele é bombardeado todos os dias. Por 8, se você não tiver uma diferenciação, ele vai esquecer seu produto. Exatamente. Se você chegar, aqui está minha amostra. Beleza, produto X. Aqui está minha amostra, produto Y. Como ele vai lembrar? Então, é aí que entra o papel da Vogel. Ser diferente, gerar experiência e agregar valor à marca. Perfeito. Então, aí foi o seu vamos dizer que foi o seu pé de entrada aí no segmento Health com esse desafio aí, né? Exatamente. Perfeito. Isso foi em 2010. E aí de lá para cá, eu imagino que você deve ter crescido esse projeto lá dentro também da Libs, né? Sim, desde 2010 até hoje, a Libs é o nosso maior cliente. Perfeito. Nós temos ali muitos produtos, né? Porque é lançamento atrás de lançamento. Só que como que funciona o mercado? A gente não ganha conta por ganhar. Nós temos que entrar numa concorrência. Perfeito. Então, sempre tem ali 4, 5 agências envolvidas no processo, no mesmo briefing, tudo no mesmo local. E aí a gente disputa a melhor criação, a melhor estratégia, depende do que está em jogo, né? Perfeito. E é assim que a gente vai conquistando contas. Perfeito. E do ano passado para cá, a gente ganhou algumas contas que são, assim, bem legais. Depois posso contar um case ou outro, na hora que a gente chegar nisso. Legal. E até recente, acho que foi semana passada ou retrasada. Eu tenho algo muito fresquinho que a gente inventou, uma ousadia através do digital, poderia dar tudo errado, mas a gente fez uma apresentação só com som, pedindo para o cliente fechar os olhos.
Bacana. E a venda foi assim. Hein? É experiência, exatamente. Que legal. Para ele entrar dentro, sentir o que era do ansioso, o medicamento para ansiedade. Perfeito. O que o ansioso sente no dia a dia. Pô, então foi gerando. Não, foi top, hein? Viu? Que legal. E é novidade. E não é novidade, entende? Tem isso no mundo da publicidade em geral, né? Mas no health é isso. As pessoas às vezes falam, o health é quadrado, não pode sair nada fora da caixa, né? É o que a maioria pensa. É uma verdade? Até é. Mas dá para você ser criativo, abrir um pouquinho uma tampinha da caixa, né? Esse era um outro ponto que eu ia te perguntar, né? Tipo, essa coisa do mercado quadrado vai muito de encontro às regulamentações que existem, né? As restrições que existem. Mas na sua visão, mesmo com essas restrições, é possível ser criativo, né? Super possível. Tanto é que a gente tem recente 3 grandes campanhas incríveis. Até quando a gente atendeu o Danone, que a gente lançou a linha Pro Futura, né, a Aptamil Pro Futura no Brasil, a restrição é bem maior do que nos remédios que tem prescrição. Caramba! Bem mais complicado. Por isso que não sai da lata, aquelas coisas todas, né? E mesmo assim, ali, a gente conseguiu colocar a criatividade dentro das restrições. Então, o que a gente fez? Nunca ninguém fez isso. A gente foi lá e fatiou a lata. Mas que básico, só fatiou a lata. Nunca ninguém fez. A gente fatiou a lata e colocou o que tinha de tecnologia dentro daquela lata, porque aquele leite era o mais próximo do leite materno. Perfeito. Isso foi incrível, né? Perfeito. Então, assim, dá pra criar diferente? Dá, com certeza. É muito o estilo de cada agência, né? Cada agência tem o seu estilo. Exatamente, esse é o DNA, né? Sim, mas, assim, as restrições, as normas, as regras que a Anvisa tem para com esse mercado são seríssimas. Mas, assim, a gente tem que fazer uma publicidade totalmente ética, né? Humanizada, acima de tudo, né? Humanizada, né? E, assim, a gente não pode fazer chamadas de que vai induzir a tomar um medicamento, nada disso. Perfeito. Porém, a gente tem que manter uma verdade, todo o mecanismo de ação do produto. E o que a gente consegue fazer nesse meio de diferente além da criação conceitual, o que tem por trás disso? Há laboratórios que investem muito em neuromarketing. Perfeito. E isso a gente tem uma experiência bem bacana. Então, o neuromarketing, ele reúne vários médicos da especialidade que está ali em jogo, né? A gente capta muita informação, desde imagens, palavras. A gente chega todo num caminho, para chegar num caminho visual conceitual. Certo. Então, ali, quais são os benefícios do produto, o que eles estão imaginando, qual a parte da parte de psicologia mesmo, neuromarketing mesmo. E aí, a gente consegue fazer todo um mapeamento e chega naquele conceito. E quando a gente coloca ele na rua, isso emplaca. Eu tenho um case fantástico que é o Velija, que é a duloxetina. Esse ano ele comemora 10 anos, uma década de mercado. A gente que lançou ele, né? É produto para quê mesmo ele? Ele é para dor crônica. Dor crônica. Exatamente. Então é um medicamento de receita, né? Tem. A maioria dos produtos na Vogel são de prescrição médica. Isso. Perfeito. A maioria é tarja vermelha, dos que nós temos lá, tá? Temos também alguns que são OTCs, que tem dermocosmético, tem hidratante, tem várias coisas. Perfeito. Então, assim, e é bem legal. E o Velija, eu tenho até muito carinho, porque foi um dos primeiros produtos, foi em 2013 que ele entrou com a gente. E a gente lançou ele, participou desse neuromarketing. Legal. Depois a gente fez outra campanha dele. E ele tá com a gente até hoje. Pô, que legal, hein? 10 anos de Velija e 10 anos com a Vogel. Que bacana. Então, assim, como empresário, para mim, isso é muito legal. Porque mostra toda a nossa preocupação, né? Que muito do nosso DNA, o que é? Esse lado de ser próximo do cliente. E tratar ele como parceiro. Então, eu penso assim, tudo que eu faço para o meu cliente, o resultado é dele, mas é meu também, né? Então, eu abraço como se fosse meu. Perfeito. E isso a gente passa para todas as pessoas que trabalham na Vogel. Então, isso é incrível. Tem um outro produto, né, que é a linha Filtron. Também ficou com a gente, ele saiu esse ano, que ele vai ter um relançamento, né? Eles vão abrir concorrência, mas desde 2010 que a gente lançou esse produto. Caramba, então, que legal, hein? Estava com a gente até comecinho do ano. Perfeito. Falando um pouco de estratégia, você falou desse produto Tarja Vermelha, por exemplo, ele não pode ter uma comunicação efetiva direta para o consumidor final,
né? Não. Mas o laboratório, a indústria, ela pode comunicar de uma outra forma aquele produto, via um branded content, né? Associando a marca. Isso vocês também já fazem? Tá, ó, bem complexo isso, na verdade, né? Como ele tem restrição, por exemplo, tem muitos medicamentos para depressão, para hipertensão, então é complicado. A nossa propaganda, Vogel, jamais vai chegar até o consumidor final falando do produto. Não posso. Não pode. Mas qual é a via? Eu posso levantar uma hashtag, uma bandeira, uma causa. Então, movimento, né? Um movimento. Porque daí eu viro um movimento, que esse movimento gera toda uma informação para a população e eles passam a ter contato com o quê? Com o nome do laboratório. Laboratório, perfeito. Isso, entendeu? Perfeito. Então, recente a gente fez awareness ali, né? Exato, exatamente isso. Então, recente a gente fez Alzheimer se trata. Perfeito. E aí começou a gerar bastante engajamento, mas a gente nunca falou do produto, entendeu? Perfeito. Porque via produto é só via médico. Agora, esse movimento, você enxerga que vem crescendo, esse conceito dentro da indústria, né, esse conceito mais de movimento, vem crescendo isso? Vem crescendo, não na velocidade da publicidade comum, né? Até por conta de tudo que nós já falamos na restrição, mas vem aumentando muito, sim. Perfeito. Muito, muito, muito. E dá hoje pra gente fazer vários engajamentos aí, até com o pessoal, blogueiros e etc., trazendo causas. Dá para fazer, né? Esse era um outro ponto que eu ia te perguntar, né? O quanto a indústria, ela tá utilizando dessa força hoje dos influencers, né? Dos influenciadores. Também já tem muita marca utilizando isso, né? Sim, e muito depende também da cultura de cada laboratório, né? Tem laboratório que já é mais conservador. Então, às vezes ele prefere não emplacar nada perto de alguém que tem um nome que de repente pode vir a manchar, né? Então, mas tem outros que sim. Mas assim, se a gente for falar de um produto OTC, sem problema nenhum. Não vejo problema, desde que a gente pegue bem certinho quem é a persona, etc, né? Porque a área de saúde é bem complicada, né? A gente tem que levar tudo com seriedade, ter a pessoa que está ali representando. Perfeito. Se a gente for puxar, assim, uns 2 cases de sucesso, assim, da Vogel, que você vai, pô, esses aqui são cases que foram marcantes aqui na história da Vogel, você pode citar, assim, pra gente? Posso, inclusive eu até acabei já falando, os que eu mais amo mesmo é o da Danone. Perfeito. Esse foi incrível, né? Fantástico. Tanto é que eu me lembro na época, a gerente procurou a gente para participar dessa concorrência do lançamento do Aptamil Pro Futura, que eles tinham tentado lançar na França e não pegou lá o produto. E eles iam lançar no Brasil. Porém, tinha muitas agências envolvidas num processo anterior. E ela disse, ninguém chegou. Então, eles começaram a procurar o quê? Só que eram agências que não eram especializadas em health, né? Aí ela começou a procurar agências especializadas em health. Sim. E a gente participou, a Vogel participou. E foi onde a gente ganhou. A gente fez, assim, um manifesto maravilhoso, um vídeo que mostra todo o legado. Foi incrível. Depois a gente fez um congresso onde, além da lata estar fatiada no Quivídeo, a gente levou ele num stand, onde o médico entrava dentro da lata fatiada. Legal. E lá dentro de um óculos 3D na época, ele viu o que era a tecnologia, do porquê que ela estava fatiada. Então esse foi sensacional. Fantástico. Tá? O outro é o Veligia. O Veligia também, a gente conseguiu chegar até o paciente final. Como? A gente fez um livro, onde ele falava sobre dor crônica. Legal. Então, teve ilustração, foi escrito por uma moça super bem conceituada. Então, ali ajudou muito a população. Isso é bem legal. Fora vários lançamentos, várias tecnologias de touch que nós fizemos, né? Que a gente mexe com essa parte também. Legal. Foi bem, bem, bem legal. E um outro case muito bacana foi o Vivaxia. Vivaxia é um rituximab. Ele foi o primeiro monoclone no Brasil, a ser produzido no Brasil. Então, ele era um produto de hemato. Então, foi incrível. A gente fez uma produção, acho que tinha um telão de 8 metros por 3, alguma coisa assim. Bacana. Então, como era monoclone, a gente ia lançar. Enquanto estava passando toda a apresentação, tinha uma moça ali dançando, só que ela ficava toda preta, como se fosse uma silhueta. De repente, a hora que foi falar, é o primeiro monoclone do Brasil. Bum, apagou as luzes. Quando voltou, essa moça duplicou, virou o clone mesmo. Que legal. Então foi demais, era um evento para grandes médicos, então foi incrível. Ele foi um sucesso também. Muito entre bacana. Outros, acho que os principais para falar agora, acho que seriam esses. Muito bacana. Marcela, eu assim, acompanhando um pouco do trabalho de vocês, né?
vejo que você tem um perfil também bem criativo, né? E você hoje você tá indo por uma vertente muito da questão de colocar criatividade a favor da sua gestão organizacional, do seu time, cultura, imprimir uma cultura dentro do seu negócio. Então, assim, fala um pouco pra gente dessa sua visão também, né? De fortalecer cultura. Eu vejo que o time de vocês é um time bem engajado, né? A gente acompanha também. Então, isso, assim, às vezes a gente não vê em outras agências, né? Você tem um DNA um pouco diferente nesse sentido, né? Sim, sim. Bom, isso é até recente, eu falo que foi foi genial essa estrutura que a gente conseguiu implementar esse ano. Porque como qualquer agência ou qualquer empresa, a dificuldade é muito grande com a rotatividade de colaboradores, né? Então, às vezes, uma contratação errada, ou o cara não serve pra gente, ou vice-versa, né? Então, é bem complicado. Porém, a Vogel, desde que ela nasceu, ela é muito bem desenhada. Legal. Desde processos, tem sistema, tem tudo. Por quê? Eu sempre tive a cabeça do seguinte: quando ela crescer e precisar dobrar de tamanho do dia pra noite, ela está pronta. Está estruturada. Está estruturada. E aí, beleza, eu tenho tudo isso estruturado. Porém, se eu tenho uma equipe que fica tendo muita rotatividade, isso é péssimo. Porque lá fora pode também acabar não soando tão bem, né? Embora a gente sabe, às vezes, porque não calhou. Então, o que acontece? Antes a Vogel era uma empresa só. Então, eu tinha a equipe de criação, pessoal de mídia, atendimento e assim vai. Estrutura tradicional. Porém, tradicional. De uma agência. Então, tinha um no comando, um diretor de criação, né? A diretora de atendimento. Porém, era uma pessoa comandando todo mundo. Tá. E eu comecei a perceber que esse pessoal não engajava muito. Porém, tinha muito telefone sem fio. Talvez as coisas não rodavam com o perfeccionismo, o detalhismo da Vogel, que é o nosso perfil. E quando entrou esse ano, eu falei, eu preciso mudar essa história, né? A Vogel tem 16 anos. Então, em 15 anos, a história se repete. Inclusive, eu sou cristã. Eu estava vendo um culto que falou isso. Até quando você vai repetir a mesma história? Eu falei, tá falando comigo, né? E aí a pastora tava com uma bexiga na mão que ela pegou e estourou. Pum, tá na hora de você mudar isso. Naquilo me deu um negócio e falei, tá falando comigo, eu preciso mudar minha empresa. Eu não aguento mais essa rotatividade, essa falta de engajamento. É cansativo, né? É cansativo, porque a gente sabe o quanto a gente deposita de amor, de carinho, de tempo, né? Pra gente, assim, às vezes a gente nem dorme, né? Porque quantas famílias dependem da gente disso. Ali, né? Exatamente. E aí você vai naquele cara, você investiu nele, quando você vê, ele não tá nem aí. Vai doendo, né? Parece dando uma facada. Foi quando eu acordei, foi 1º de janeiro. Eu falei, chega. Aí eu tive a ideia de montar 4 BUs dentro da Vogel. Só que hoje é 4, só que ela pode chegar a infinitas BUs, né? O que seriam isso? BUs são as unidades de negócio. Então, eu tenho hoje a BU Red, Green, que é de novos negócios, a Blue e a Orange. Dentro de cada uma dessas BUs, eu tenho times formados iguais para todos. Coordenadores de criação, coordenador de atendimento, seus assistentes, redator, planejamento, tudo bonitinho. Perfeito. Então, ali eu tenho os clientes dedicados para cada tipo de profissional que eles precisam ter uma certa identificação com o estilo do trabalho do cliente. E ali a gente forma especialistas, porque não é fácil encontrar pessoas já especializadas no health. É muito difícil, né, Marcelo? É bem difícil. E alguns acabam vindo com vícios, manias, enfim, né? Dependendo da senioridade, né? Então, isso é bem complexo. E aí, quando eu montei essas BUs, bem nessa época, a gente teve uma mudança na estrutura, que a gente ficou com falta de uma parte que era uma diretoria. Eu falei, não precisa mais de um diretor aqui de criação. Por quê? Eu consigo engajar cada BU para que eles tenham um plano de carreira e que cada um deles abracem a causa. E foi isso que está acontecendo, na verdade. Show. Então, os criativos começaram a engajar muito isso. Porque o criativo, não sei se você é acostumado a lidar com isso, eles são diferentes, né? Não tem muito a parte exata da coisa, né? Então, assim, é aquele que gosta de criar, ele é diferente. Então, a parte de planejamento, essas coisas... Vive, às vezes, um mundo até paralelo, não às existe. Vezes. Então, eu estou, tentando implementar isso na cabeça deles.
tudo precisa de planejamento. Se a gente vai daqui até a Riviera, por exemplo, eu tenho que planejar quanto eu vou pôr de combustível, etc. E tal. É isso que eu falo para eles, né? Então, essa BU foi muito bacana, porque eu consegui engajar todo mundo, jogar a responsabilidade no trabalho de todo mundo, a sua entrega precisa ser boa, não tem mais ninguém, né? Verdade. E com isso a gente criou um ecossistema único. E acabou dando mais voz e mais autonomia também, né? Para cada um, exatamente. Perfeito. Inclusive, eles procuram muito os nossos heads, né? Tem a Marina, que é a nossa head de atendimento, eles procuram demais ela, né? Legal. Ela está comigo há 5, 6 anos já. Então, assim, ela começa a engajar eles, né? É muito por transformação. Então, o que nós praticamos no dia a dia é o que vai transformando. Verdade. Então, ela tem esse perfil, o Adriano, que é de novos, o Adriano já trabalhou uns 6 anos comigo, voltou de novo, né? Perfeito. Então, assim, são pessoas da linha de frente que também precisam engajar junto comigo. Perfeito. Eu sozinha não chego a lugar nenhum. Verdade. Então, assim, tenho que ter os guardiões dessa cultura. Então, são essas pessoas que estão mais encabeçadas e os outros que estão agora vindo lá de baixo e querendo subir também, que são para coordenação e etc. Legal. Quantas pessoas no time hoje? Eu perdi um pouco a conta, mas acho que é umas 26, 27, porque a gente atualizou nos últimos dias aí. Legal. E falando de perfil, né? Você falou, pô, é difícil conseguir pessoas no perfil, principalmente para trabalhar com health. Geralmente você busca no mercado tradicional de agência ou você vai buscar, de repente, profissionais que estão já no player de saúde, por exemplo, trabalhando em algum player de saúde? Como é que você faz essa... Os dois. Os dois, né? Imaginei. A gente tem que procurar para todos os lados. Mas o primeiro caminho que eu faço é indicação. Perfeito. Indicação é o melhor, porque a pessoa conhece a Vogue, o estilo, então pode ser que venha mais preparado. Pronto, ninguém vem, na verdade. Verdade. Então tem essas duas vias. Perfeito. Já tive experiência de contratar gente já do segmento. Achei que ia entrar e arrasar e não rolou. Não performou. Já contratamos pessoas que não eram do segmento, entrou, amou e arrasou. Então, assim, não tem muita receita, né? Não tem, verdade. Se tratando de RH, é meio um mistério ainda, não sei. São pessoas, né? Então, a gente tem que estar sempre preparado, pronto para ouvi-los. Verdade. E tratar eles como pessoas, não como um número. Essa é a diferença da Vogue também. É verdade. E uma outra curiosidade também, esse ano vocês fizeram um projeto, né? Uma convenção, né? Sim. Que eu acho que foi a primeira agência que... A convenção é uma coisa muito tradicional e natural na indústria. E você trouxe esse conceito, né, para dentro do seu negócio. Como é que surgiu a ideia? Como é que foi isso na prática? Tá, foi assim. Olha, foi sensacional. Foi uma ideia incrível também. Junto com a visão das BUs, eu estava com dificuldade de passar para todos. Onde a Vogue quer chegar é fácil mostrar, né? Nós temos a missão, né, aí de chegar a ser uma das maiores agências em health do Brasil até 2025. Perfeito. Então, tá perto, hein? Tá aí. Precisa 2025 ser para ontem, exatamente. E então, como que eu chego nisso? Eu precisava engajar todo mundo. Para engajar todo mundo, não vai ser reunindo numa salinha, gente, não. Precisava criar um impacto, gerar aquela experiência, arrepiar todo mundo ali, né? E eu estava vindo uma sequência de vários cursos, coaches, enfim. Estava pilhadona, né? Falei, vamos transformar a vida das pessoas. Que a gente vê muito isso. Eu fiz curso tal de coach, mas eu não sou teórica, eu sou ação. E eu quis pôr em ação. Por que eu vou ficar tentando transformar a vida de pessoas que estão no externo? Eu preciso começar aqui no interno, na Vogue. Foi como tudo começou. Então eu falei, poxa, a indústria sempre faz, todo ano, um alinhamento com todos os colaboradores, que são muitos, né? Então, assim, a única forma de alinhar, de gerar aquela adrenalina, né? E todo mundo se envolver, é numa convenção. Eu falei, por que a Vogue não pode ter uma convenção? Aí todo mundo, não, mas convenção, como assim? Eu falei, convenção, vamos ser o primeiro. Então, a gente foi a primeira agência de health do Brasil a fazer uma convenção. Isso foi incrível, a gente fez um hotel muito bacana, a gente pegou uma sala enorme, a gente colocou luzes na parede, um telão, ficou muito legal mesmo. E ali a gente falou, o tema era o seguinte, o poder da ação. Aí era nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E isso é muito impactante,
Porque a nossa vida, não só a vida empresarial, a vida nossa como um todo, seja com a família, com o esposo, com os amigos, a parte de religião, ela precisa estar tudo alinhada. Por isso que é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Então eu trouxe todo mundo para esse ecossistema e ali eu quis mostrar que a Vogel vai chegar a ser a maior até 2025. Para isso... Mostrar a visão de futuro aí para eles, exatamente. Né? Para isso eu conto com os melhores. E os melhores eu já contratei, são vocês. Foi o que eu falei para eles. Perfeito. Então todo mundo ficou super engajado. E ali a gente teve uma palestra de uma pessoa que a gente convidou, que é da turma do Paulo Vieira. Legal. Então ele falou sobre o Poder da Ação, que é um livro do Paulo Vieira. Perfeito. Foi incrível. Ali na convenção também eu passei toda a minha história, tinha muitos colaboradores novos. Foi um dia de convenção? Um dia inteiro. Perfeito. Então eu passei toda a minha trajetória. Foi legal, porque muitos não sabiam. E é legal porque, assim, onde eu vou, principalmente do lado externo, as pessoas falam, poxa, mas como que você conseguiu, tal, que legal, você me inspira, tal. Você fala, poxa, mas o que eu inspiro, gente, né? É que a gente não se olha, na verdade. Eu falei, eu preciso usar um pouco mais minha história. Foi até quando eu resolvi escrever essa coautoria aqui, Deus falava muito comigo, você precisa começar a abrir a sua boca. Perfeito. Aí eu falava, Deus, abrir a boca do quê? E era isso, fala da sua história. A forma como você chegou, teve um propósito. E você foi muito obediente até aqui, né? Eu sou uma pessoa muito obediente. Né? Não estou falando de religião, sou cristã. Então, assim, se Deus me deu a Vogel, desde o começo, eu tinha 21 anos. Eu olhava para aquilo tudo e falava, e agora? Como que eu comando tudo isso, né? Igual um avião ali. E eu sempre orava, toda noite. Falava, Deus, só quero duas coisas. Me dê sabedoria e visão para comandar a Vogel. E hoje, até falando um pouco da parte de criatividade, hoje eu tenho visões, assim, bem à frente. Legal. Às vezes de um papo que a gente tá conversando. E aí eu lembro lá atrás, quando eu sempre orei que pedia visão. Então eu tenho uma visão diferenciada, às vezes eu até falo um pouco visionária. E tudo que eu trabalho, eu não trabalho pro hoje. Eu já tô fazendo... Você tá projetando, né? De amanhã, enfim, exatamente, projeção. Perfeito. Então, por isso que não para, é oxigenação. Aí, voltando até pra convenção, queria mostrar aqui... É isso que eu ia te perguntar, seu mascote. Fala um pouquinho do Bruce aí pra gente. Essa foi uma estratégia do seguinte, lá na convenção, como a gente estava fazendo a união das BUs, né? Eu levei 5 leões na Vogel, tá? Cada leão tem o seu nome e a sua cor. Então, como eu tenho as BUs que são nas cores... Perfeito. Então, esse daqui é o Bruce. Gente, ele não é o Dom, porque ontem eu lancei na minha rede social, né? Olha quem veio passear comigo. É o Dom, é o Theo, é o Bruce. E o pessoal achou que era o Dom. O Dom é um maiorzão, ele tem 1,20 m, esse tem 90. Só que cada local que eu vou, eu levo um filhinho desses. Qual que é a ideia deles? Eu dei um leão para cada BU, para que eles cuidem como filhos deles, muito né? Bom. Para que eles engajassem, entregassem com qualidade, porque o exemplo é o seguinte, se o seu filho, ele de noite chora, você não vai continuar dormindo, você vai acordar. Exato. É assim que a gente tem que olhar pro nosso cliente, pro trabalho do dia a dia. Perfeito. A essência foi essa. E outra essência, que é o mais forte, né? O ditado a gente diz que a gente tem que matar um leão por dia. Na Vogel não, a gente pega os leões e doma eles. Domar os leões, então, por isso que a gente tem 5 leões lá. Então, por isso que eu trouxe o Bruce. Ele tá com a camiseta da convenção. Atrás também tem aqui, ó, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Que legal. E #orgulho Vogel. Então, foi bem legal. Isso gera todo um engajamento, um endomarketing, porque para manter uma cultura forte, a gente precisa manter através de um endomarketing. Não é assim, a cultura existe. Não, imagina. É um engajamento de endomarketing ali, diário, semanal, não importa, cada acontecimento, né? Nas datas sazonais. É assim que a gente consegue se manter forte, alinhado. E até finalizando sobre a convenção, o intuito era isso. A Vogel tem um ecossistema. Perfeito. Todos sabem qual é o nosso ecossistema, qual é o nosso propósito, onde nós vamos chegar. Então, se você está dentro do nosso propósito, seja bem-vindo. E se você não está, tá tudo bem. É só procurar o seu propósito. Porque a gente consegue trazer pessoas mais certeiras, que elas abraçam o propósito e trabalham com a gente ali feliz e tá tudo certo, né? Então, assim, a gente acaba atraindo e as pessoas acabam ficando ali por anos e anos felizes, né? Muito bom. Porque uma pessoa errada estraga um ecossistema. Com certeza. E, pô, Marcela, e você vem tocando o negócio sozinha, desde então, né? Ou seja, 16 anos,
tocando a Vogel. E assim, que mensagem você pode levar para as mulheres, por exemplo, que hoje já empreendem ou querem empreender aí, nesses 16 anos de aprendizado aí, diários, tocando a Vogel? Bom, empreender não é fácil, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, poxa, olha onde ela está, mas é tudo fácil para ela. Mas não, né? Sempre tem os tombos, os desafios acontecem todos os dias. Então, assim, o que eu posso deixar de mensagem para quem tem vontade de empreender, mas não tem coragem, primeiro ponto tenha coragem. Segundo se planeje, monte qual é o seu escopo de trabalho e depois você coloca em ação. Não queira também sair em ação sem saber para onde você quer ir. Verdade. E assim, tudo é alinhado ao propósito. Tá muito na moda de falar propósito, mas afinal, o que é propósito, né? Propósito nada mais é do que a gente se encontrar no que a gente gosta e vai fazer com amor, que é o famoso brilho nos olhos que eu falo. Então, quando a gente une isso, você encontrou o que você ama fazer e você vai empreender, não tem como dar errado. Porém, você tem que manter constância, porque sempre vão ter barreiras que vão fazer você desistir. Quantas vezes eu falava, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Vontade de desistir, eu vou sumir, eu vou vender tudo, eu não quero mais. Mas aí eu olhava para trás e falava, não, o meu sonho é muito maior que minha dor. Perfeito. Então eu vou continuar. Perfeito. E é isso, a gente tem que se desafiar o dia a dia, para a vida ter graça, ter aquele arrepio. Porque senão a gente acaba realmente caindo numa depressão, enfim, né? Então a gente tem que fazer valer a pena. Naquela zona de conforto sentido. também, né? Exatamente. Tá sempre se desafiando. E Perfeito. estudar, né? A gente tem que fazer Verdade. cursos, estudar, né? Tem muita coisa aí, muita assim, estrada. Marcela, eu vou te dizer uma coisa. Você é uma guerreira, porque empreender no segmento de agência, a gente sabe como é extremamente concorrido esse mercado de agência. Não é um mercado fácil, você sabe bem disso, é mais do que eu. Então, assim, você tá de parabéns, porque 16 anos tocando o negócio, tocando bem o negócio, você precisa ter muita resiliência de fato, né? Sim. Tem que ser forte. Porque, é o que você vê, eu tô conversando com você e vejo no seu olhar a sua convicção, onde você quer chegar lá em 2025, a meta que você tem. Então, assim, parabéns, isso é fantástico. Falando Obrigada. um pouco da sua visão de futuro agora, sobre o segmento healthcare e o segmento pharma, para onde é que você vê esse caminho, falando aí da comunicação para esse segmento? Qual é o futuro que você enxerga? Tá. Bom, o mercado pharma é bem promissor, sempre vai ser, né? Sempre vão existir doenças, muitas pesquisas, sempre vão existir os lançamentos dos medicamentos, sempre. Então, assim, para a área de comunicação, nós, como agência que atendemos esse mercado, sempre vai existir trabalho. O que eu vejo é uma movimentação muito grande, obviamente com a parte da tecnologia, né? Eu vejo que o pharma não avança tão rápido quanto a publicidade comum, né? Verdade. Geral, quer dizer. Então, assim, como você disse, a parte de digital ainda ela é bem tímida, né? Eu acredito que daqui a um tempo a gente vai conseguir fazer mais coisas. Porém, agora fala-se muito da inteligência artificial. Perfeito. É um assunto complexo, né? Tudo muito novo. Eu acredito que na parte da indústria farmacêutica possa ajudar muito, sim. Na parte da comunicação, o que eu até então acho legal é a gente abusar da inteligência artificial e não deixar ela domar a gente. Perfeito. Né? O que seria? Surfar nela para a parte de produções. Então, às vezes, a gente quer produzir uma imagem que vai demorar um certo tempo, custo alto. Mais alto. A gente usa ela nesse sentido. Esse apoio, perfeito. Porém, eu tenho a seguinte opinião. A mente humana jamais vai ser substituída. Não acredito. Concordo com você. Pode até ser que assim, a inteligência artificial vai para a parte mais de produção. Mas onde envolve mesmo ali a criação, aquela coisa, não adianta. O humano é humano, não tem como morrer. Mesmo porque, é até interessante, eu estava vindo para cá e a Marina estava conversando comigo. E uma preocupação de um cliente nosso era o seguinte, a gente gravou uma locução e ele perguntou assim, é de verdade? Foi um humano que gravou? Caramba. Como assim? Foi? Não, porque eu tô ficando confuso. Uma hora a gente não sabe se é humano e tal. Não, é humano. Ufa, então tá bom. E olha o insight que ele deu. Isso é muito rico, por quê?
não vai substituir. Para a área da comunicação médica, a gente está vendendo para quem? Para pacientes, são humanos. Verdade. Não tem como colocar um robô ali. Então, isso, ela estava falando no caminho, eu falei, que legal isso. E ele deu um insight, não tem como. A gente tem que passar uma verdade, uma ética, então não tem como, não vai cair, isso não vai cair. Então, penso assim, de forma bem genérica. Mas para o segmento de health não Exato. vai. Perfeito. Então, é bem isso e assim, pensando em visão de futuro para a comunicação. Eu quero criar alguma coisa inovadora, eu não sei o que ainda, mas estou em busca, né? Eu quero levar um serviço diferenciado para esse mercado. Perfeito. Claro, com certeza vai estar envolvido tecnologia. O que eu não sei, mas precisa. Porque hoje está o digital, né? Aí a gente tem os congressos, então ele está o mais do mesmo. Verdade. E logo a gente já cansa disso também, né? Verdade. Porque na época entrou o iPad, era o UOL. Hoje o iPad já não é mais nada, né? Para a parte de vendas. Verdade. E assim, porque a Vogel tem um projeto de expansão para a Europa e para os Estados Unidos. Legal, muito bom. Então, isso tudo, está tudo muito envelopado, né? Que é o famoso 360. Então, a gente tem essa visão de expansão, não só aqui no Brasil até 2025, né? Como eu comentei, mas a gente tem sim uma visão para expandir para fora também. Perfeito. Né? E falando do mercado externo, como os Estados Unidos, por exemplo, as coisas são até mais... falam de regulamentação, são relativamente mais tranquilas do que a brasileira, né? A sua Sabia visão? que não? Não? Não. Eu estive lá o ano passado, eu fui para Orlando, e ao meu lado sentou um moço da Novartis. E ele estava indo para um congresso que estava tendo lá, não lembro o nome agora, mas estava cheio de médicos. Eu falei, que legal, tal, eu quero começar a atender o mercado daqui, tal, como que funciona? Ele falou, é bem pior do que o mercado, a Anvisa, no caso, né? As regras são bem mais elaboradas, tal, embora não pareça, né? Quando a gente vai lá... Verdade, você vê de tudo, né? É que, assim, a parte visual, o americano, ele coloca sempre a parte down. Coloca a doença ali. O cara tá depressivo, tá lá uma foto preta e branca ali, mal, tal. Não, a indústria brasileira é o contrário, já coloca ali bem. Perfeito. Então, talvez é essa visão apenas. Mas eu acho que as regras, eu não fui a fundo, não sei te explicar tão a fundo. Mas o que ele comentou era que era mais engessadão mesmo. Legal, entendi. Mas nada que... Mas você vai estudando, dominando. Eu sei que você vai estudar esse mercado aí para dar... com certeza. Exatamente. Pela sua visão aí, eu acho que você vai tirar isso de letra. Vamos falar um pouquinho aqui do seu livro, né? Você está aqui como coautora. Sim. Fala um pouquinho como é que surgiu a ideia, o que é que você trata aqui, como é que surgiu esse desejo, essa paixão por começar a escrever, começar a passar conteúdo. Fala um pouquinho pra gente do Empreenda com Propósito, né? Isso, vamos lá então. Na verdade, eu nunca pensei em escrever nada. Só que olha que loucura. Quando comentei que Deus falou pra mim, abre a boca, começa a falar, eu fui convidada para participar dessa coautoria. Legal. E eu pensei, poxa, nada é por um acaso. Eu sempre penso assim, nada é por um acaso na vida. Falei, eu vou escrever, por que não? É uma forma de eu abrir minha boca, vou escrever minha história. E eu escrevi, tá até aqui no capítulo 8. Aqui eu conto um pouquinho do que a gente bateu um papo, né? Até achei interessante que você começou a falar assim, poxa, parabéns, você empreendendo no mercado, sendo empreendedora já no Brasil não é fácil, ainda mais no mercado de farma. Tem um depoimento aqui de um cliente, que é o Alexandre Vargas, ele fala justamente isso. E até eu falei, eu acho que ele já leu meu livro. Pra você ver, que legal. Então, mas é muito a sintonia, entendeu? E aqui eu falo um pouquinho até do Paper Toy, aqui eu trouxe ele. Fala um pouquinho pra gente também. É lá no começo da minha história, como que eu cheguei até a indústria, né? Como que eu criei um espaço. Foi através dele. Uma ideia simples, bonitinha, básica, mas que foi muito bem lembrado. Eu coloquei dentro dele, aqui tem uma cabecinha que ele abre, ó. Aqui vai, na época eu coloquei um cubo mágico. E virei as duas frentes. Ele veio todo bonitinho, virei duas frentes para embaralhar. E aí eu coloquei um recadinho falando que a Vogel estava preparada para ajudar ele a encontrar as melhores estratégias de comunicação. Perfeito. E aí eles fizeram, e quando eu liguei, que legal, é a agência do bonequinho. Eu falei, a agência do bonequinho tá ótimo, lembrou, né? Legal. Porque até então a Vogel não era ninguém, era só uma agência do interior. Sofri alguns, assim, a palavra preconceito eu acho muito forte, mas assim, enfrentei algumas barreiras, digamos, né? Porque a gente era de longe, então
Então eles falavam, poxa, até você chegar aqui vai perder o time e tal. E com o tempo a gente foi mostrando, não, eu chego muito mais rápido do que às vezes quem tá na capital. E vou te atender muito rápido e com a melhor qualidade. Então, assim, isso foi criando toda essa diferença. E aqui é onde eu falo também dessa minha história, falo do diferencial que foi o atendimento. Se você pegar o DNA da Vogel, que a gente imprime hoje na mídia, o nosso diferencial é o atendimento. Perfeito. Porque eu penso assim, a criação, no mínimo, ela tem que ser boa. No mínimo, de qualquer agência, né? Só que o atendimento da Vogel é muito diferenciado. Ele veio muito da minha essência, que é esse jeito próximo. Olha, onde você estiver, eu vou fazer acontecer. Se você me chamar no celular, me mandar um e-mail, eu não vou deixar de responder de um dia para o outro. Perfeito. É muito o estilo do personalité. Perfeito. E eu fui colocando isso dentro da linguagem da Vogel. E hoje isso criou realmente toda uma verdade, que é uma verdade, e é o nosso diferencial. Às vezes acontecem casos, por exemplo, poxa, não acertou aqui, assim, num job, mas o atendimento segura toda a ponta, porque tem esse relacionamento, né? É o famoso network. Então, isso é muito rico dentro da Vogel. Porém, né, eu não me contento de ter uma criação só boa. Às vezes a gente tem que entregar o bom, mas assim, o algo a mais, o inovador, eu tento sempre entregar na medida do possível em projetos maiores. Perfeito. E isso também é uma forma de vocês se diferenciarem em relação também aos grandes grupos de agências que estão no mercado, né? Sim. Hoje, quando uma indústria ela vai ao mercado buscar uma agência, por exemplo, ela tem uma percepção maior em relação ao tamanho, marca da agência, ou ela vai buscar mais pela qualidade de atendimento? Como é que eles hoje vão ao mercado, assim, para escolher? Antigamente ia muito pelo tamanho. Né? Perfeito. Tanto é que eu conto aqui no meu livro uma estratégia que eu adotei lá atrás, em 2010. Eu tentava prospectar grandes indústrias e eles olhavam para mim como um nada. De americano. Falei, caramba, né? Vou mudar isso. Eu vim aqui em São Paulo, contratei um escritório virtual. Estou em São Paulo agora. Estou em São Paulo. Aí bati lá na porta e falei, agora a Vogel tá em São Paulo e americano. Aí começou a mudar. Isso foi um ponto só, não é só isso, é todo um contexto, né? Mas muda muito quando você começa a aparecer, ter cases em clientes, enfim, né? Legal. Então, isso é o que mudou muito, tá? Então, isso eu coloquei aqui. E foi basicamente isso daí mesmo. Que legal, que bacana. Marcela, vamos... Pô, muito bacana o papo, viu? Você vê, o papo flui... Já foi? Um monte então, de horas? Já estamos encaminhando já para o final. Vamos falar um pouquinho assim do momento Marcela, relaxamento, né? O que é que Marcela faz como forma de descompressão ali, para fugir um pouco daquele estresse do dia a dia? O que é que você faz assim? O que é que você busca? Eu sou apaixonada por tênis. Jogo tênis há 7 anos, né? Olha, bacana. Quando meu filho nasceu, eu comecei a jogar tênis. Me apaixonei. E é um esporte incrível. Tanto é que meu filho já faz. Meu filho tem 6 anos, ele faz tênis desde os 4 anos. Legal, muito bom. Eu acho que é um esporte que enriquece muito a gente como pessoa. Cria mentalidades fortes, vitoriosas mesmo. Por isso que eu quero que meu filho faça. Legal. Porque tem quantos anos ele? 6. 6 anos. O tênis é uma frustração, é um desafio a cada partida. Então, não tem como eu pôr a desculpa no sol, na lua. Verdade. Porque é o mesmo desafio para o adversário. Então, eu aprendi muito jogando tênis. Eu sou muito competitiva. E eu treinava muito bem. Só que na hora de jogar, eu perdia tudo. A bola ia pra tela. Por quê? Cabeça. Né? Perfeito. Isso aí. E quando eu comecei a me envolver, eu fiz coach até de tênis. Pra poder jogar bem e ganhar. Mesmo? Fiz. Ou seja, extremamente competitiva, Extremamente né? competitiva. Porém, por um outro lado, isso me ajudou na vida, como empreendedora, como líder, porque eu aprendi a ouvir mais as pessoas, entender que cada um tem seu tempo. Por que eu tô fazendo essa analogia? No tênis, tem o famoso baloeiro. Sabe o que é isso ou não? O que? Não, termei esse baloeiro. Baloeiro é aquele que joga a bola e fica... não vai reta, não vai forte. Entendi, ela faz um balãozão, né? Entendi. E isso é muito chato pra quem joga e gosta de bater na bola, que é o meu caso. Eu gosto de acelerar. Porque você tem que correr, esperar a bola pingar.
É o famoso atrasa-jogo, né? Enrola o jogo mesmo. E vai irritando. E a maioria dos atletas perdem para baloeiros. Por quê? Os caras estão lá, passando a bola, tá tranquilão, e você tá se irritando com o cara. Perfeito. Então, eu aprendi o quê? Se você é boa, você tem que lidar com a sua mente. Legal. Então, vai e ganha do baloeiro. Perfeito. Então, eu tive que aprender a domar a minha mente. E isso me ajudou em tudo. Então, eu falo, o tênis, ele educa. Ele ensina você a conviver com a frustração, que a gente mais perde do que ganha, né? Ganhar é ótimo, mas a gente mais perde do que ganha. Perfeito. Erra demais. Uhum. E aí, com o erro, a gente tá sempre ali. Você pode ver quando tem um tenista, ele bateu na bola, ele errou, pode ver que ele tá sempre repetindo ali no movimento. É para isso, para ir gravando, né? Perfeito. Então, Perfeito. O meu escape, o que eu amo é jogar tênis, participo de torneios. Legal, né? muito bom. Ganhei alguns Ganhou troféus alguns, perde alguns, ganha outros. Exatamente, Legal. E consegui alcançar o objetivo, porque antes eu só perdia, de verdade, era um horror. E eu era melhor que o outro adversário e não ganhava, então, mas é tudo mente, né? Acho que 70% é a cabeça para jogar tênis. Pô, que legal, Marcela. E com certeza o esporte ajuda muito nos negócios, né? Isso é fantástico. Sim, fantástico. Com certeza. Perfeito. Marcela, mais uma vez eu quero te agradecer pelo papo, tá? Queria muito bater esse papo contigo. Eu acho que a experiência que você traz, né, para outras mulheres empreendedoras, e repetindo, já te falei, empreender nesse mercado não é fácil, não é fácil. Conheço esse mercado. E engraçado que é um mercado dominado por homens, né? Mercado de agência de publicidade é um mercado dominado por homens, né? E você está num mercado onde você está ali se diferenciando, né? Fazendo um excelente trabalho, com a meta de crescimento aí. Olha, parabéns, viu? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço, fiquei super feliz aí com o convite, né, com o espaço. Legal. Foi meu segundo podcast. Pô, que legal, então, assim, hein? tá sendo muito gostoso, né? Então, quando você chegar no seu 10º, você, eu comecei lá atrás, o Mid Health foi o segundo. Sem dúvida, igual eu tô contando aqui dos meus clientes da história, sem dúvida. E quando você lançar o seu podcast, você vai me convidar também para ser aí eu vou falar como convidado. Vai ser chamado, que vai ter, hein? O Vogelcast. Vamos lá, pode contar comigo. Tô dando spoiler já aqui, hein? Show. Marcela, brigadão, viu? Obrigado, pode contar com a gente, tá? Muito obrigada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. Para todos que ficaram até aqui acompanhando a gente, se não tá inscrito ainda no nosso canal do YouTube, se inscreve no canal, curte o nosso vídeo, clica lá no sininho para ficar atento aí aos novos episódios que vão sair. A gente também tá nas plataformas de áudio, tá? Então, toda semana aqui um episódio novo para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo fantástico aqui da Marcela, da Vogel. E até a próxima. Um grande abraço para vocês.